que o Tengen falou um monte de coisa e eu não entendi nada. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar. Ele basicamente explicou o plano do Kenjaku e é igualzinho uma receita de bolo. Primeiro eu te explico o objetivo do bolo, depois os ingredientes e por fim o modo de preparo. Qual é o objetivo do bolo? Para isso eu preciso voltar lá na Riko Amanai. Lembra dela, né? Ela era um corpo de plasma estelar. De tempos em tempos nascem pessoas assim e elas precisam se fundir com o Tengen, que é imortal. Porque o Tengen, mesmo sendo imortal, continua evoluindo. E se ele não se funde com o corpo de plasma, ele vai evoluindo de um jeito perigoso e fora de controle. Só que há 11 anos, o Toji Fushiguro desviveu a Riko antes dessa fusão acontecer. E por causa disso, o Tengen evoluiu de um jeito diferente. Agora ele não precisa mais de um corpo de plasma estelar para se fundir com alguém. E é exatamente isso que o Kenjaku quer usar. O plano dele é fazer milhares de pessoas se fundirem com o Tengen para formar uma nova forma de humanidade, onde as pessoas não teriam mais limites entre si. Seria uma mistura entre existir e não existir. O problema? Se todo mundo se mistura, a malícia, o ódio, a maldade também se misturam. O Tengen diz que as impurezas de 100 milhões de pessoas se espalhariam pelo mundo. Esse é o objetivo final do Kenjaku. Esse é o bolo que ele quer fazer. Agora sim, os ingredientes do bolo. E são 5. Ingrediente 1. O Tengen evoluído. O Kenjaku precisa de um Tengen que possa se fundir com qualquer pessoa, e isso já aconteceu. Então esse ingrediente está pronto. Ingrediente 2. Os 6 olhos fora do caminho. Sempre que o Kenjaku tentou fazer esse plano no passado, ele foi parado por alguém com os 6 olhos. Então o Kenjaku entendeu que não adianta matar os 6 olhos. A melhor solução é selar ele. Fechar portão. Porque agora, enquanto o Gojo estiver vivo, não pode surgir outros 6 olhos. O incidente de Shibuya todo foi só para garantir esse ingrediente. Ingrediente 3. A técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados. Essa técnica permite controlar os espíritos. Quem tinha essa técnica? O Geto. E agora o Kenjaku tá no corpo dele. Coincidência? Então, cheque aqui também. Mas por que ele precisa disso? Pro ingrediente 4, que é controlar o Tengen. Com a evolução, o Tengen ficou mais espírito do que humano. Então o Kenjaku poderia controlar o Tengen e forçar ele a aceitar a assimilação com as pessoas. Por isso que o Tengen pediu que 2 deles ficassem lá como guarda-costas. O corpo verdadeiro do Tengen tá na tumba estelar e o Kenjaku ainda não conseguiu chegar lá. Então esse ingrediente ele não tem. Quinto e último ingrediente: pessoas prontas para serem assimiladas. Kenjaku precisa de pessoas no estágio de evolução avançado, para quando ele assimilar elas com o Tengen, elas evoluam para aquele estágio completo que ele quer, que eu falei no começo do vídeo. E esse ingrediente ainda tá sendo preparado. Aonde? No jogo do abate. Modo de preparo do bolo. Agora junta tudo. O Tengen evoluído, 6 olhos fora do caminho. Quando o Kenjaku conseguir controlar o Tengen e terminar de evoluir as pessoas, aí sim o bolo fica pronto. E a pergunta que fica é, será que ele vai conseguir?